sou a Aline. E eu sou o Daniel. E estamos aqui para NA Nenhumas Alternativas, não em live, mas dessa vez em vídeo, para falar sobre uma série que a gente acompanhou de uma forma diferente, né? A gente acompanhou aqui no canal Anéis de Poder, fazendo análise episódio a episódio. Tinha outra série de fantasia que a gente queria acompanhar também, né? Que era House of the Dragon, mas a gente acabou não fazendo essa mesma análise aí. Mas a gente queria fazer um apanhado final agora que a série acabou. Tecer aí os nossos comentários sobre essa série que deu o que falar. A gente mesmo também discutia bastante sobre a série em off. E aí a gente quer trazer pro canal aí quais foram as nossas impressões sobre House of the Dragon. Bom, primeiro é uma série que ela não chegou tão fresca assim. Ela traz um legado, que é o legado de Game of Thrones. Ela é uma série que se passa antes de Game of Thrones, né? E ela traz o legado do final de Game of Thrones, exatamente. Game of Thrones é uma série muito cultuada, muito amada, mas que teve um final que é muito criticado por muita gente, né? Inclusive por pessoas que amaram a série durante boa parte aí das suas temporadas. E então, quando House of the Dragon foi anunciada, as pessoas já foram meio céticas pra ela. Quando a série tava aí pra iniciar, né? Os comentários eram, mas será que vale a pena? Será que não vai ser ruim como foi o final de Game of Thrones? Que nem eu, nem ia assistir. Então, muita gente foi com essas ideias pra House of the Dragon. Teve gente que nem começou, justamente ainda pensando que, Game of Thrones, né, foi ruim. Bom, primeiro, só pra esclarecer aí, a série, ela não precisa necessariamente, você não precisa necessariamente ter visto Game of Thrones, eu acho, pra assistir House of the Dragon, né? É lógico, fica mais rico se você tiver visto, mas é uma série que dá pra acompanhar sem. Só que isso aqui não é um vídeo de apresentação de House of the Dragon, viu? A gente veio aqui comentar a temporada, então, assim, se você não assistiu, se por acaso você quer... você não viu nada, acha que dá pra assistir, quer saber se dá pra assistir House of the Dragon? Dá, tranquilo, você vai gostar. E, você não assistiu ainda, porque você assistiu Game of Thrones e tá irritado, não sabe se a série vai ser boa ou não. Já vamos dar o nosso primeiro veredito aqui nesse início. Eu acho que House of the Dragon conseguiu sim se distanciar desse legado negativo que Game of Thrones deixou. E logo nos primeiros episódios, ela já se mostrou uma série que anda com as suas próprias pernas, tem muita coisa boa pra entregar. Muita coisa boa. Eu particularmente não gosto de prequel. E assim, nem assisti, né? Por causa da minha decepção que eu tive no Game of Thrones. Aí o pessoal foi falando muito bem do primeiro episódio, acabei dando uma chance, né? Achei ok, legal, mas assim, com expectativas baixas a razoáveis. E a partir do segundo, terceiro episódio foi crescendo, né? É, isso mesmo, a gente vai falar sobre isso. Eu concordo, a série foi crescendo. Sim, aí virou a minha alegria do final de semana, entendeu? No meu domingo. A alegria que acabou. Agora a gente só vai ter a segunda temporada aí em 2024, provavelmente não. Em 2024, só não sabe quando, aí ainda vai demorar um tempinho. Mas então, a partir de agora, a gente vai falar da série com spoilers. A gente super indica a assistir ela. E aí a gente vai comentar um pouco mais profundamente o que a gente gostou e o que não gostou também. Porque talvez a Daniela não fale nada, mas eu tenho algumas coisas a pontuar aqui do que eu não gostei da série. Bom, vamos lá. A gente dividiu um pouco aqui para comentar dos as três fases, vamos dizer assim, dessa primeira temporada, né? Porque a gente tem dois saltos temporais bem evidentes, mais fortes, na verdade, porque aí tem troca de ator e tudo mais. E aí a gente vai comentar um pouquinho esses três núcleos de tempo, né? Essas três fases mesmo da primeira temporada. A primeira fase aí acabou indo, acho que do primeiro ao quinto episódio. A gente tem uma longa introdução desses personagens, desse cenário, né? Do reino do Viserys, da questão da Rhaenyra ali como herdeira dele. Ali os primeiros episódios são muito sobre essa questão dela ser colocada como herdeira, uma vez que ele não tem herdeiros homens. Eu acho que uma das coisas mais comentadas, inclusive, dessa primeira parte é como as duas atrizes que são co-protagonistas aí da série, né? Que interpretam os personagens da Rhaenyra e da Alicent, que é a Emily Carey, que interpreta a Alicent, e a Millie Alcock, que interpreta a Rhaenyra.
como elas saíram muito bem, né, nesse primeiro momento, assim. Tanto que quando começaram a falar, e lá depois do episódio 6 vai mudar as atrizes e tal, o pessoal já tava em luto na internet, né, de ter que se despedir das duas, que fizeram um trabalho muito, muito legal. Principalmente porque, assim, elas tinham que construir esse primeiro momento das duas personagens, de uma se importar com a outra, né, delas serem amigas e começarem a se afastar e começar a criar uma rivalidade. Mas você falou um pouquinho, Dani, sobre como acho que o primeiro episódio não foi assim, uau, não foi incrível, né? E a série foi crescendo ao longo desses, Sim. principalmente aí desses primeiros 5 episódios. Acho que, tipo, me ganhou no terceiro. Terceiro, que teve evolução do Viserys, aí eu olhei assim e falei, nossa, aí tá algo diferente do que eu costumo ver, entendeu? Tem algo mais profundo, assim, da questão dele ser rei, né? E do que ele tá enfrentando. Ali foi a pegada de chave pra mim. Eu também concordo com você. Eu acho que o terceiro episódio foi o que virou pra mim. Eu lembro que assim, eu assisti o primeiro, achei ok. Aí eu assisti o segundo, achei melhor. E aí o terceiro me ganhou. Você falou do Viserys, que ele não é exatamente protagonista do episódio, mas talvez co-protagonista também, junto com a Rhaenyra. Tem toda a cena da Rhaenyra que ela acaba chegando próxima. Na verdade, o cervo branco vai até ela. E era um cervo que representava a realeza, né? Quase como que reforçando a Rhaenyra como herdeira legítima e verdadeira, né? Assim, a que realmente deveria ser. Mas é o que você falou, tem esse momento com o Viserys questionando o próprio reino, né? Se ele estava fazendo o certo, como ele seria lembrado, se não me engano, é nesse episódio, né? Não, não é não. É mais pra frente. Bom, Aí mas é lá pelo sexto. sim, mas já tem um drama ali do personagem em relação, né, a se manter fiel também, a herdeira que ele escolheu ou aquele que Sim. possivelmente poderia ser o herdeiro dele ali, que alguns dos homens, né, os nobres que apoiavam dele, já estavam ali puxando, ó, mas agora você teve um herdeiro homem para Já estavam poder cumprir esse cogitando que... papel. E assim, eu gostei bastante porque teve uma quebra de expectativa muito grande da minha parte, né? Eu Não, achei que eu, ele ia eu acho que da ser... série, eu acho que da série também, né? Porque a primeira coisa que a É, gente vê do Viserys no primeiro episódio é ele tomando aquela decisão questionável, para não dizer o mínimo, de cortar a esposa dele no meio, ele sim. sabendo que ela ia morrer, mas para ter a possibilidade de ter um É. filho homem. E aí o que a O, gente acaba vendo depois é outra o coisa. primeiro episódio, ele realmente ele ajuda a deixar essa má impressão em cima do rei, né? Mas assim, minha impressão não era nem só essa, é de que ele ia ser um personagem extremamente esquecível, entendeu? Uhum. Que ele tava ali para ser coadjuvante do coadjuvante, né? Mesmo sendo rei, porque existe muito isso em outras séries, fantasias e tal, né? De que o rei ali só tá para cumprir o papel. Até pensei assim que ia ser uma participação breve, que a gente não ia gostar dele, porque pro pessoal que tá assistindo, eu não li os livros, né? Acho que você também não. E a gente Eu li O sabe. Mundo de Gelo e Fogo, que é uma versão resumida. É, Algumas coisas eu sabia, mas não sim. o Fogo e Sangue, que é mais detalhado. Então, muitas coisas assim. Eu sei que você tipo, comentou algumas coisinhas comigo, né? Mas eu não lembrava da história ali. Aí você tem a Rhaenyra sendo apresentada e tal. Eu falei, ah, beleza, o rei vai ser só mais um babaca ali, que depois vai favorecer o filho dele, né? Que nascer, e a Rhaenyra vai ficar para escanteio e ela vai ter que correr atrás da própria reivindicação dela, né? É isso que eu pensei, beleza, o rei vai ser algo extremamente coadjuvante, vai estar lá só para morrer, entendeu? Para iniciar a Dança dos Dragões, que é o nome do livro, né? Que é tão famoso. E assim, simples, né? Essa é a minha expectativa pro personagem. E depois ele foi crescendo, né? No decorrer da série, né? É engraçado porque eu acho que a gente tinha tantas expectativas, assim, né? Quem leu os livros, mesmo quem não leu, assim, em torno de alguns personagens, como essa grande rivalidade de Rhaenyra e Alicent, os personagens que viriam depois, né? Os filhos, Daemon Targaryen. É o que você falou. Nem você, acho que nem ninguém esperava que o Viserys, né? Ia Uhum. ser tão impactante, assim, pra série. Eu acho que isso é
muito por conta do roteiro e por conta do ator que interpreta o Viserys, que é o Paddy Considine. Eu acrescentaria também uma mão do próprio showrunner, dos diretores. Que assim, Sim. também não foi só com o ator do Viserys. Você percebeu Não. o tanto de atores bons que a gente foi se conectando Todos. com a série. E assim, não é só atores de nomes, tinha muita gente desconhecida aí, né? Então ajuda muito Muitos quando você tem uma jovens. pessoa experiente por trás, direcionando, né? Ajudando, auxiliando os próprios atores, atrizes a desempenharem bem o papel. Então, eu colocaria assim, né? É claro que o pessoal não lembra, né? Mas eu chamaria essa atenção aí, né? Que Sim. deve ter tido um trabalho muito bom por trás aí das câmeras. Não, com certeza, assim, a própria escolha, né, de você dar tanto tempo de tela, assim, pro personagem, entendeu? Para os personagens certos, a escolha do cast, eu acho que, assim, se tem uma coisa que a gente não pode falar nada é desse cast aqui. O elenco de House of the Dragon tá impecável, impecável. E uma coisa que me surpreende até em relação a Game of Thrones, porque apesar de eu gostar muito de Game of Thrones e achar uma série muito boa, principalmente ali no começo, você tinha atores que não eram tão bons assim. Eles foram se acertando ao longo das temporadas, se encontrando junto com os personagens. Mas eu acho que eles não eram, assim, tinha alguns que destoavam, que não eram tão bons. E aqui todos são excelentes. Tem uns, assim, que, assim, de verdade, eu sei que Game of Thrones já teve muitos atores indicados, aí alguns merecidamente, outros nem tanto, a premiações como Emmy e tal. E agora, pra mim, eu termino a temporada dizendo que o Perry, que faz o Viserys, Perry Considine, precisa ser indicado a ator coadjuvante no próximo Emmy. E eu acho que Emma Darcy, que interpreta a Rhaenyra na segunda fase, tinha que ser indicada também a melhor atriz. Vamos ver como é que vai ser, né? Geralmente ator e atriz costuma ser um pouco mais complicado porque tem mais concorrência. Mas o que ela entrega nos episódios que ela participa, inclusive no episódio final, olha, vou falar depois aqui da atuação dela. Eu concordo com você. E como eu falo, de novo, é um trabalho por trás das câmeras, né? Os showrunners ali que escolheram as pessoas certas para o papel certo, né? Exato. E eu tava até pensando no ator do Aemon, que eu sei Muito que eu bom até falei também. para você, né? Eu tava com uma expectativa extremamente baixa, porque eu me lembro do O papel dele. Edmond na segunda fase, né, já. Sim, O Caolho. exato. E eu me lembro dele na participação de The Last Kingdom, ele faz um papel Sim, completamente diferente. completamente. É. E você fala, nossa, mas ele vai sair do 880 ali. O personagem E dele, Last Kingdom, é um personagem fofo, né? É um personagem sim, honrado, é um personagem gentil. gentil. Isso. E assim, logo nas primeiras cenas que você vê ele atuando, você fala, nossa, realmente, eu acho que foi pra aqui que ele foi escalado pro papel certo. Foi. Ali que ele tava fazendo o trabalho mais ou menos. É verdade, é Porque, verdade. Porque ele assim, não chega. Apesar dele ser um personagem carismático em The Last Kingdom, sim, ele não se destaca, né? E aqui é o que você exato. falou. As primeiras cenas já fala, eita porra, esse personagem. Tipo, você já fica. Eu sei que houve muito um estranhamento, né? Quando teve a mudança de atores, porque o personagem do Aemond parece mais velho do que o ator, né? O ator do Aemond parece mais velho do que o ator do Aegon, que é o filho mais velho. E aí a galera já tava reclamando na internet antes. Mas eu acho que quando viram o episódio e viram a atuação, Uhum, morreu o papo, morreu. Ninguém mais falou sim. disso aí. Mas vamos voltar para os primeiros 5 episódios, que eu acho que foram uma excelente introdução. Além de ter dado esse ganho na série, que eu acho que foi bom talvez ter começado mais tranquilo, sabe? E numa cadência crescente, assim. Porque você vai se apegando aos personagens, não é um super impacto, eles não fizeram questão, na verdade, de ter um super impacto ali naquele começo, mas de construir esses personagens, de trazer a gente de volta para o mundo de Game of Thrones, de Westeros e tudo mais. E eu acho que, assim, além dos atores, o roteiro, ele também foi muito acertado nesses primeiros Sim. episódios. A gente já Assim, e conversou muito mesmo, sobre isso. sim, mesmo sem depender de ação, sempre foi um roteiro que crescia muito com as tensões, né? Das Isso. coisas que estavam acontecendo e tal, né? Para onde eles queriam chegar. E como você falou, estabeleceu muito bem quem são os personagens, principalmente
somente da Alicent, da Rhaenyra, do Daemon, do próprio Viserys, mas do Daemon tem uma cena fantástica dele que eu acho que assim, mostra muito com pouco, entendeu? Que é a cena dele matando a esposa. Também. Eu ia falar de uma outra cena também, que é uma cena de ação quando ele tá lá nos degraus, eles estão tentando enfrentar lá o cara que dava as pessoas de comer pros caranguejos lá. Mas é uma sequência maluca. E eu lembro que quando eu assisti, eu falei assim, cara, esse cara é o Daemon. Porque ele é porra louca desse jeito, entendeu? Ele é sem noção desse jeito. Ele é intenso e excelente guerreiro desse jeito. E ele simplesmente faz as coisas que dá na telha, né? Dá na cabeça dele. Você sabe que ele é um monstro, né? E Exato. que ele não tem muitos escrúpulos, né? Até nas outras cenas, porque tem toda essa tensão dele levar também a sobrinha, né? Bordel, né? Falar, não, dá a mão dela pra mim, né? E assim, a gente sabe que ele é um monstro, mas é um monstro porque tá do nosso lado. E Sim, aqui a sim, gente... sim. É um monstro, mas é o meu monstrinho, entendeu? Exato. Eu adoro assim, as pessoas falando que o Demo ele fica irritado porque fazia tempo que ele não cometia crimes e tal, né? Não tinha. É que o pessoal esquece, Sim. né? Porque depois ele defende a A Rhaenyra, Rainira, mas assim, exato. Aí virou uma grande história de amor na cabeça das é, pessoas. Ai, meu não, Deus. ele matou a esposa dele, né? Não, o A- Damon é um monstro. Mas Então, é o que você falou, como a gente é Team Black, sou sim. do time dos negros aqui, claro que a gente vai passar pano, né, Uhum, para as coisas que o Damon faz. Mas né, já vamos chegar aí nos times. Só para completar, eu acho que é isso. uhum, Foi um misto nesse primeiro arco aí de atores que vão ser bons até o fim, um roteiro muito amarradinho, que não se preocupe em acelerar as uhum, coisas, e uma direção, lindíssima. Você falou da cena que o Damon leva a Rhaenyra ali, né, ainda pequena, a Milialco uhum, pro bordel. E que cena bonita de ser filmada, sabe? Você estava vendo um negócio que podia ser muito desconfortável, mas a forma como isso é filmado, sabe, deixa sexy, é absurdo, assim, e a uhum, química dos atores, né, depois a gente tem a cena de sexo, né, da Rhaenyra com o Sir Criston, quando a gente ainda gostava dele, uhum. que é uma cena super bonita. Acho que muita gente falou sobre isso, e acho que tem que ser falado mesmo, sobre a direção desse episódio, que é da Claire Kilner, que é, né, uma diretora mulher, que teve uma sensibilidade muito grande para tratar esses temas, e que, né, criou uma cena super sensual, super bonita, sem abusar de nudez, sabe? Ou fazendo isso de uma forma muito adequada, sabe? E ao mesmo tempo muito sexy. Uhum. Super legal, mostrando a sensibilidade que eu acho que tem várias pessoas por trás da produção de House of the Dragon, em contraste com o que tinha lá em Game of Thrones, que a gente gosta muito, mas que tinham várias problemáticas em relação a esse sentido também. Então, a gente vê como que House of the Dragon também está sendo pensada de uma forma muito interessante e até mais qualitativa em vários Uhum. pontos. Bom, daí a gente tem o salto temporal, né? A gente dá adeus aí para nossas queridas Millie e Uhum. Emily, Sim. e aí a gente vai encontrar finalmente Emma Darcy aí como Rhaenyra e a Olivia Cook como a Alicent, que vão ser as que realmente vão ficar no papel. Elas tinham sido escolhidas primeiro e era para ter sido elas desde o início, como a Alicent e a Rhaenyra. Você sabe isso também, né? Não, nem sabia, não. Não, Não. era para ter sido elas desde o início e já começar a história mais para frente. Só que, se não me engano, foi o próprio George Martin que falou para eles: não, vocês precisam voltar essa história e contar ela um pouco antes, situar essas personagens num tempo anterior. E aí que entraram as mais novinhas, a Millie e a Uhum. Emily, para interpretarem. Foi com base nesse primeiro cast aí que as outras duas mais novas foram escaladas. Então, assim, muito legal. Teve essa coisa, teve acho que o estranhamento, mas assim também, né? Para a gente se acostumar com as atrizes novas, que são
também fantásticas. Eu até entendo a lógica, né? Porque depois eu sei que você e teve uma galera que vai falar que deu uma rushada, né? Que deu uma Deu, rushada e deu, tal. É, deu. só deu. Assim, Correram com esse, porque é, foram 2 episódios que ficaram nessa linha do tempo, né? sim. O 6 e o 7. E assim, particularmente, né? Eu não li os livros, então eu não sei o que foi perdido, né? Mas assim, eu gosto muito de quem sabe valorizar meu tempo, né? Porque vamos pensar assim, tem o da história é só um setup. Você é a primeira temporada só para definir o setup. E esse setup você tem um rei, né? O rei, ele coloca a filha, né, como a próxima rainha. Esse rei mais para frente acaba tendo um filho, né? Mas fica do jeito que tá, ele morre e os dois declaram guerra entre si, né? Para ver quem que vai ser o rei. Assim, é um negócio extremamente simples, né? Falando dessa forma. E você tem que lembrar que isso é transmitido em um tempo de 3 filmes. Ah, assim, é muito tempo, né? É Sim, é mais do bastante que o tempo. tempo do Senhor dos Anéis, né? Dos filmes do Senhor dos Anéis. E todos sabem aí que Senhor dos Anéis aconteceu muita coisa, entendeu? Que não daria para resumir tão rápido quanto esse negócio. Então, assim, para mim, eu não gostaria de ter visto 2 temporadas para a gente ter chegado nesse último ponto que chegou no 10º episódio. Eu Então, ser também. Uhum. comprimido dessa forma, para mim, tá ótimo, né? Eu acho que valorizou os personagens que precisava, né? E não deu para valorizar todos, né? Mas assim, você tem que ter um equilíbrio. Tem como você contar uma história em um livro só, em uma temporada, em um filme, né? É você saber pegar o tempo e você ver, ó, preciso usar isso aqui, isso daqui para estabelecer esses personagens, isso daqui vai ser para a história principal e qualquer outras coisas aqui tem que auxiliar, né? Eu concordo com você. Eu não consigo discordar, porque eu acho que você tocou num ponto que foi importante. A gente teve mais tempo com personagens que são mais decisivos para essa história. A gente teve bastante tempo com o Viserys, mas se a gente parar para pensar, o Viserys é importantíssimo para essa história, porque determinou o que vai, né, desencadear essa guerra. A gente tem que passar tempo com a Alicent e com a Rhaenyra, Uhum. entendeu? Porque elas são protagonistas desse embate. Ao mesmo tempo que a gente acaba não passando muito tempo com personagens como a Lena Velaryon, entendeu? Ou Sim, como Harry Strong, né? E que são exato. personagens assim, que estão justamente nesse arco e que foi, acho que, alguns dos alvos das reclamações, não pelos personagens, mas pelo contrário, porque justamente são personagens que são evidentemente muito carismáticos, mas que tiveram um fim bastante trágico aí nessa segunda fase, né, da Uhum. primeira temporada. Ao mesmo tempo que a gente se apegou a ponto de sentir, a gente queria ter se apegado mais a ponto de sentir mais. Eu É, vejo eles mais como para auxiliares, né? sim, não Para a deixam de história dos ser. outros, né? O Harry Strong, você não sente pelo personagem, porque você não passou tanto tempo, mas você sente mais pela Rhaenyra, né? A E perda de um pelos, e aliado pelos e tal, filhos, né? né? E Aliado, namorado dela, é, para. é mais do que isso, né? Mas e Então, a mesma pai coisa, dos 3 filhos dela. sim, é a mesma coisa com a Lena, né? Que ela Exato. que é mais um auxiliar para a história do Daemon e da rainha que nunca foi, né? Que Uhum. também é um personagem A que você vê que, Rhaenys. que ganha um destaque durante a temporada. Então, Exato. eu acho que assim, É, focou no que precisava. eu teria dado mais um episódio para essa segunda fase aí, para a gente conseguir ter isso um pouco mais espaçado, para a gente ter mais cenas da Lena, para a gente ter mais cenas do Harry Strong, mas eu concordo com você.
a série decidiu focar, e eu acho que devem ter havido muitas decisões nessa temporada no que focar, no que tirar, no que até onde a gente vai. Isso com certeza foi muito debatido, muito discutido. O que seria ganchos melhores, né? Então, assim, eu entendo essa segunda fase, eu concordo com você. Eu acho que, por mais que parece que foi corrido, e eu acho que foi um pouco, esse sexto e sétimo episódio, eles foram episódios muito, muito bons, que conseguiram também trazer tudo isso. As crianças que são introduzidas são muito interessantes, porque a gente tem Acho que é o um melhor novo momento. exatamente. Eu também acho, concordo. Porque você tem, e a gente discutiu isso também, né? Lá nesses primeiros 5 episódios, a gente tem a formação de uma rivalidade. Quando a gente tem esse salto temporal, essa rivalidade já está muito bem definida. Só que a Alicent e a Rhaenyra, elas têm uma história pregressa juntas. Então, elas ficam sempre, né, naquele limiar de a gente tá se tornando inimiga uma da outra, mas nós tivemos um laço muito forte no passado. Só que as crianças que vêm, né, da união das duas, né, do casamento delas, da Renira do casamento da família moderna dela, essas crianças elas já nascem com essa. Não nascem, mas assim, vai sendo colocado em cima delas essa Lógico, rivalidade né? sem que elas nem Sim. entendam direito por quê. E isso vai se formando de uma forma muito intensa ali, em crianças muito jovens, que não têm discernimento. Né? E aí o estopim disso, eu acho, é o sétimo episódio, que tem ali a partir da morte da Lena e, né, o Waymond lá montando, né, conquistando a Vhagar para si, a briga entre as Sim. crianças que acaba É, resultando aí na semente do que é o fechamento dessa temporada. Coisa horrível. sim. Mas Se que eu é o tivesse que Lucer. escolher uma cena para essa temporada, seria a cena das crianças. Essa Ali. delas brigando, eu lembro que você Eu falou achei que você gostou sensacional. muito. É. Mas É, assim, eu amo esse tema, né? Um dos meus livros preferidos é O Senhor das Moscas, que briga de criança. fala justamente sobre a quebra da inocência, né? Que é justamente o que a gente vê aqui, né? Você É, vê que no começo não existe essa rivalidade, eles são amigos, né? Mas esse círculo de ódio, né? Que foi gerado nos mais velhos, vai acabando sendo transferidos para as crianças, né? As sim, rivalidades que eles não entendiam antes, né? E até que causa, né? Essa cena deles se mutilando, né? exatamente. O E Lucerys assim, arranca o olho, sim, fura, indo, né? é. Do, E eu fico do até Aemond. pensando, eu falo, nossa, como que eles gravaram essa cena, entendeu? Falando pra criancinha, vai lá, bate nele, vai lá, finge que tá fazendo isso. Deve ter sido algo muito animal, né? Não, para eles deve ter sido É. divertido, imagina. E, Essa mas cena, assim, inclusive, é seguida de uma outra cena espetacular, que é uhum, uma cena que juntou o elenco inteiro, né, de House of the Dragon lá no salão do Viserys. uhum, Um brigando com o outro, a Alicent querendo o olho do Luke. uhum. Olha aí, colocando na cabeça do filho dela aqui, um olho por um olho, né? Sim, depois a gente E comenta isso lá na frente, mas então, né? assim, sensacional, né? Eu acho que foi Sim, construído muito bem, né? Também foi poucas cenas, mas essas poucas cenas eu acho que estabeleceu bem quem que são os personagens, o que eles fazem, o que eles são e o que eles representam. Mas eu acho que assim, também essa na segunda parte que eu começo a gostar muito da trilha sonora. Eu acho que vai chegar o ápice no oitavo episódio, né? sim, Mas aqui eu já começo a ver que eles acertaram a mão também no som, que, tipo, ajuda muito nas cenas, né? Tem muitas cenas ali emocionantes. Eu acho que, assim, para mim, eu comecei a perceber na segunda fase.
Bom, e no fim a gente acaba tendo um novo salto temporal para aí a gente conhecer o elenco que vai ser o elenco basicamente até o fim da série, né? Que aí já são as crianças, né? Os filhos da Alicent e da Rhaenyra adultos, quem chega à idade adulta, né? Quem vai chegar à idade Uhum. adulta. E então a gente tem essas dinâmicas se alterando um pouquinho. A gente chega ao que eu acho que para mim foi o melhor episódio da série, foi o episódio 8. Pelo menos para mim, foi o episódio 8 o melhor da série. Que a gente tem aí todo o drama do Viserys. Ele é a grande estrela do episódio, né? Se a gente não tinha ficado totalmente ciente até este momento, até o episódio 8, nele fica muito claro, assim, que por mais que a gente esteja falando de uma série que tem dragões, que tem elementos grandiosos e tudo mais, a gente tá falando sobre um drama muito humano, né? Uhum. Que começa aí nesse personagem, a questão do que ele. As coisas que vêm na cabeça dele, né? De será que eu fui um bom rei? Eu tentei promover paz, mas agora eu deixo aí um legado que, por mais que eu esteja tentando acertar as coisas, eu não estou conseguindo e eu estou vendo que eu tô criando, né? Ajudei a criar rivalidades aí dentro da minha própria família, entre as pessoas que eu mais amo. E ele está preocupadíssimo com isso, né? Ao Sim, mesmo tempo que ele está vivendo o drama de estar literalmente morrendo, né? sim. E não tem mais forças para fazer alguma coisa diferente. Assim, sensacional. Eu amei toda essa parte, até as coisas, né, que ele vai levantando, se ele foi o bom rei e tal. Porque, assim, no começo da série, o que todo mundo falava? Ele é um rei fraco, ele é um rei Fraco. patético e tal. E assim, depois do final, ninguém mais estava falando isso daí, Não, né? não. Todo mundo cala a boca. Ai, que maravilhoso, Revisser. Sim. E eu acho que assim, quando ele pergunta para mão do rei, né, se ele foi um bom rei, porque Ai, ele nunca foi testado, eu finado, acho finado Papai sim, Strong lá. é. E assim, eu acho a cena sensacional, É muito porque boa a assim, cena. quem que vai ser realmente lembrado foram aqueles que têm grandes feitos, que participaram de Grandes guerra, né? conquistadores, É. Ou com, tipo, que aconteceu algo muito por fora do comum. Mas para o Viserys, que passou só um tempo de paz, né? Assim, ninguém vai lembrar. Ele não vai ser alguém reconhecido, né? Que alguém depois vai lembrar no, nos livros. E E uma eu acho coisa que assim, é um negócio muito interessante, triste, calma, né? desculpa, Dani, e uma coisa Sim, interessante é que, assim, é legal porque a série ela pode acrescentar algumas coisas ao livro, né? Porque o livro eles são relatos de pessoas que estiveram lá e relatos que são diferentes, cada pessoa relata um negócio, no fim é um bando de fofoca. uhum, Quem tá certo, talvez nenhum deles, né? O que a série, inclusive, acaba mostrando ali. Entre vários relatos, a verdade pode sair um pouco pela culatra. Mas o rei, talvez ele tenha sido muito lembrado como um rei fraco, não só porque ele viveu um período de paz, né? Ele foi rei durante um período longo de paz, mas porque depois dele veio uma guerra horrorosa, né? Que é o que a gente vai uhum, começar a ver agora. Então, o sim, que ficou marcado realmente é o que ficou, o que foi, né? Não só o período de paz, mas o que veio depois. Tipo, ele não conseguiu. Olha o que ele deixou, né? uhum, Para o legado do Targaryen. E no fim, assim, a série ela acaba apresentando um outro lado do Viserys. Não foi tão sim. simples assim. Que foi ele que manteve até morrer, né, esse legado e tal. Pelo menos ele ainda manteve a a família, né, longe um dos outros. Eles ainda tinham esse respeito enquanto ele estava vivo. Sim. Tanto que aquela E cena lá deles no jantar, né? O Viserys, não, a gente vai ter um jantar em família aqui. Enquanto o sim, Viserys estava ali, ainda tinha um pouco de ordem, né? Tinha, inclusive, a última coisa que ele vê é ainda a família dele brincando, comendo, é. confraternizando. Mas Depois que ele sai de lá e o negócio pega fogo. porque ele sempre teve esse lado mediador, né. E quando ele chegava ali, né, o Daemon
fazia as besteiras dele, ele ia lá, perdoava, né? Tipo, o Daemon chegou no jantar, né? Vai mandar ele embora, vai cortar a cabeça dele. Vai lá o rei fraco e coloca uma cadeira pro irmão dele sentar, entendeu? Então ele sempre teve isso daí realmente de pacificador, né? Até é engraçado que o pessoal fala ele como rei fraco, sendo que o povo passou a melhor fase, né? Que foi a fase de paz, de prosperidade. Mas eles só vão realmente lembrar, né? Gostar de falar o nome daqueles que participaram de guerra e que botaram fogo em tudo e que causou um tormento na vida de todo mundo, né? É realmente os nomes que vão ser levados para frente, né? Não aqueles Sim. que fizeram o melhor para o povo. Exato, mas assim, bem bonita a série, acho que se preocupar em retratar o Viserys com esse tanto de camadas, a tal ponto que o próprio George Martin entrou em contato com o ator, né, o Paddy Considine, para elogiar e falar que o seu Viserys é melhor que o meu. Ó, muito Sim, bonito. Acho que não tinha elogio melhor para receber. Eu espero que ele seja indicado ao Emmy de ator eu coadjuvante, também. porque a cena dele entrando ali, É, né, atravessando a sim, sala do trono, e nossa, foi espetacular. Então a gente tem aí esse episódio 8 que eu acho que para mim é o melhor, e aí a gente vai para o episódio 9, que é pós-morte do Viserys, porque foi no finalzinho desse oitavo episódio, que para mim é o pior episódio da temporada. Era para ser aquele sim. episódio que, assim, Game of Thrones tem uma tradição, né, de o episódio 9 ser explosivo, né? Eu acho Uhum. que a gente não precisa ficar preso a esse tipo de coisa. Inclusive, eu acho que até por eles terem ficado um pouco presos a esse tipo de coisa, eles erraram muito a mão no episódio 9. A escolha de mostrar só os verdes, né, ali em Uhum. Porto Real, eu acho que foi uma escolha acertada nesse episódio, até porque a gente tem depois o contraponto no 10º. Sim. Eu acho que assim, eu, como concordo com você, foi o episódio mais fraco, né? Porque não acontece tanta coisa, não tem tanta intriga, mesmo que tenha o negócio do Aegon sendo nomeado rei, ainda é passado muita coisa para construir personagem, né? Os personagens do Aegon, né? Um pouquinho do Aemond. Então, assim, não teve toda a outra pegada dos outros episódios que deixou a gente na ponta dos pés. Mas mas assim, eu gostei, né? Eu ainda acho que manteve uma qualidade e eu acho que é importante porque você precisava realmente começar a mostrar um pouquinho deles, né? Do Aegon, do Aemond, né? Do que eles vão ser nas próximas temporadas, né? E eu ainda acho que falta um pouquinho dos filhos da Rhaenyra, né? Que sobraram, né? E Que dó. e das filhas do Daemon também, né? Que eu Do, espero que do Damon. do Daemon, que Sim, eu a espero Bela que a e a partir Reina. sim, porque elas não tipo, quase nem falaram, né? Nessa Sim. temporada. E assim, eu espero que a partir da segunda eles façam essa construção, porque eles são personagens chaves, né? E eu acho que assim, é realmente importante gastar um tempo para estabelecer esses personagens. Assim, concordo com você. Mas eu acho que, apesar do nono episódio ele ter pontos importantes no Aemond, no Aegon, né? O Aemond ali, a conversa que ele tem com o Criston Cole, de como ele foi criado e como ele não enxerga também o irmão dele como uma pessoa digna de assumir. Eu acho interessante o Aegon, toda a questão da relação dele com a mãe, né? Que é uma relação de desprezo quase da parte dela, né? Para ele também, mas tá lá, despreza, mas você é o rei. Uhum. E ele também não se sente apto nem nada de ser o rei, está certíssimo, na minha humilde opinião. Mas a cena dele, né, gostando de ser amado pelo povo ali,
Ah, sim, também é eu amei interessante, ele é uma levantando a boa. espada. E assim, Eu até uma boa eu atuação, porque é um negócio sim. constrangedor, entendeu? Você, ninguém bate palma, dali a pouco uns começam, aí você vê que ele se anima, aí tipo ele levanta, mas não é aquele, ele levanta a espada, mas não é aquele levantamento de espada tipo muito bonito, é meio pomposo. É assim, Mas assim, é, acho que coloca ali por que ele vai realmente assumir, né? Porque ele vai receber a atenção que ele nunca teve na vida dele, né? sim, O amor que ele espera, a sim, adoração que ele, sei lá. Mas é, o que me incomoda nesse episódio são algumas decisões que o roteiro tá direcionando aí. E eu sei que tem várias pessoas que estão reclamando, porque tá diferente do livro. O meu problema não é que tá diferente do livro, é que eu acho que eles estão segurando muito alguns personagens para deixar eles, sei lá, mais moralmente bons, assim, ou pelo menos não cruzando algumas linhas com alguns personagens por enquanto, e eu não entendo exatamente por quê. Eu acho que a Alicent ter acreditado naquele delírio do Viserys na cama, para mim, assim, passou muito do limite do que eu consideraria aceitável, sabe, para o personagem. Eu acho que ninguém em sã consciência iria ouvir uma pessoa no leito de morte delirando depois que ela se arrastou do túmulo para reiterar a legitimidade da filha que ele curou como herdeira, para no leito de morte, umas horas depois, falar: ah, não, Alicent, eu esqueci, era o Aegon que eu queria. Tipo, só ela acreditou nesse papo, né? E começar essa movimentação por conta de um mal entendido me dá um nervoso, assim, que, tipo, a personagem não é tão inocente assim. Ela não precisa ser má, ela não é que ela é fria e calculista, entendeu? Não é essa a questão, mas é que ela partiu de uma coisa que, assim, é de uma burrice mesmo. Que a personagem não é burra, entendeu? Para interpretar dessa forma. Isso que me incomoda nesse ponto e que leva um pouco esse episódio, assim, e leva a personagem. Eu acho que a personagem é mais esperta do que isso, ela é mais sagaz do que isso, entendeu? eu vou discordar do mal entendido, né? Tipo, eu concordo com o seu ponto aí, né? Para mim não incomodou, né? Eu simplesmente vi que foi uma verdade, né? Foi uma verdade. Foi simplesmente algo que ela quis acreditar, entendeu? Ela sempre quis ouvir disso, da boca do rei. Então, quando ouviu, foi tudo para ela, entendeu? Aquelas mentiras que você quer acreditar. E assim, eu não coloco. Depois o pessoal vai falar do mal entendido do Aemond, né? Mas Sim. assim, para mim não existe mal entendido, porque nada com tipo já ia acontecer a mesma coisa, né? A coroação do Aemond, né? Não foi a Alicent falando da profecia, já estava tudo organizado para Tudo bem, ele então, ir para o exatamente por isso trono, não. né? E Exatamente do por isso não precisava ter a sim. Alicent com essa historinha. Sim. Para mim, o que que eu vi? Foi uma humanização da personagem, entendeu? Mas Foi o uma personagem já tá coerência. humanizada. Então, foi uma coerência, né? Que ele já tem seguido com a personagem. Eu ia estranhar muito se ela fosse essa fria calculista, né? Porque nos outros episódios, ela sempre foi muita emoção, né? Foi muita emoção, foi lá, fazia as coisas com a Rhaenyra, né? Ajudou, né? A Rhaenyra acho que foi no terceiro episódio, né? Falando das acusações que ela estava sofrendo, entendeu? Uhum. No último episódio, que é o oitavo, você vê que existe uma reconciliação entre as duas, né? E Então, a mas uma Alicent até reconciliação. chama de rainha, e tipo, aí Sim. no outro episódio, ela ia chegar e falar, não, dane-se a Rainha, Então, entendeu? mas esse é o problema, Então, eu entendeu? achei Você assim, cria. eu achei assim, super coerente com a construção da personagem que já estava sendo feito dos outros episódios. Então, eu não É, tenho crítica em relação a isso, né? Eu acho, pode ser que não seja o que eu gostaria de ver, entendeu?
Até porque no próximo episódio eu vou falar que eu concordo 100% com o Aemon, com o Daemon, né? Que tinha que botar a cabeça de todo mundo, dos verdes nas estacas. E que eu não ligo para com essa humanização e tal, né? Mas, assim, em questão de narrativa, para mim tá bom, até porque tem um contraste ali com o outro, né? O outro que é esse frio, calculista, é, com falando todas as coisas Mas ele é pouco que, humanizado, ele é pouco trabalhado, ele tem poucas camadas. sim, mas esse é o contraste, né? Como eu falei, eu não gostaria de ver todo mundo no mesmo nível de mentalidade, né? É Tá, por isso que eu gosto tanto daquela cena desse nono episódio, que eu acho que assim, o nono episódio é o mais fraco, mas o começo das cenas, né? Deles descobrindo a morte do rei e fazendo o conselho ali, né? Eu achei fantástica. Eu acho que cria tensão, né? De como as pessoas estavam desconfortáveis, principalmente o comandante da Guarda Real, né? E depois o outro senhor que é assassinado. E na segunda temporada, eu espero que termine essa construção, esses arcos que eles estão fazendo, né? Depois, as outras personagens, elas devem ter decisões mais frias, né? Devem passar dos limites em certos pontos, mas assim, toda essa construção para elas chegarem no ponto que vai acontecer nos livros. Então, a gente vê isso daí até com a personagem da Rhaenyra no 10º episódio, ela que a sim. gente vê também essa humanização da personagem, que também é coerente com tudo que tem feito, né, com a reconciliação no 8º episódio, né, ela seguindo os passos do próprio pai, que o próprio pai foi um pacificador, né, e ela, assim, temendo destruir todo esse legado que ele fez, né, e botando fogo em tudo, e no final você vê que existe a tipo uma virada de chave nela ali, onde fala, beleza, para agora eu Agora vai perdi, ser. Agora é por fogo culpa, e sangue. por culpa minha, eu perdi meu filho, né? Porque eu quis buscar paz, né? E isso daí já tá custando vida de Das quem é pessoas que ela próximo a mim. mais. É. Eu acho que minha única crítica, né, para não falar que foi tudo perfeito, né, tudo flores, seria a cena logo depois que o Aegon é nomeado, né, como Que é a sucessor e cena tal, da né, que é a cena Rhaenys lá com o destruindo dragão, que não faz o tudo e menor tal, né. sentido. Foi o único momento, assim, que eu É, desgostei, né, sim. desgostei com força, Assim, mas muita gente falou assim, mas não cabia ela, tipo, se ela, ela seria assassina da família, isso que recairia sobre ela. Tudo bem, mas o roteiro não tinha nem que colocar ela naquela situação, né? isso Porque muda, é sim, anticlimático, assim, sim, é ruim, simplesmente. é, Não faz, é isso, não faz sentido. E aí, quando a gente coloca em perspectiva, tipo, eles já tinham cometido traição. é. Sabe? É isso. Não achei legal também. Eu sei que teve bastante gente que achou legal. Ah, ela vinha com o dragão. Foi uma É, cena de isso, ação, né? e Tá não, lá, e não só de ação, mas de empoderamento da personagem, né? Que é uma personagem muito sim. querida, assim, né? Como você falou, a rainha que nunca foi, a rainha que nunca foi, a rainha que era para ter sido rainha. Uhum. É, sabe, que tem a força, o discernimento, a sabedoria, a legitimidade até, né? Para ter sido rainha, mas ela teve aquele momento de poder em cima daqueles Sim, outros, né? E aí, sei lá, ela foi superior a eles. Mas foi chato. Foi climático pra é. caramba isso aí. E aí a Hum, gente chega no último episódio, né? sim, que a gente já Que falou parte aqui, né? parte. Eu gostei muito desse episódio, muito. Eu acho que você falou que foi um episódio lento, e eu acho que foi mesmo, assim. Mas isso não me incomodou. Eu acho que a construção dele foi espetacular, até porque a gente falou muito nesse vídeo aqui sobre o Viserys, mas a Rhaenyra, ela foi uma personagem que foi muito bem desenvolvida ao longo da série pela Miri Alcock e também por Emma Darcy aqui nessa segunda, né, a partir da segunda fase. Eu gosto muito que assim a expressão
no rosto já é o suficiente para mostrar o que a Rhaenyra tá pensando, o que ela tá sentindo. A atuação é muito, muito sensível, muito delicada. E a Rhaenyra é uma personagem muito forte, ela precisou controlar as emoções dela desde muito cedo, porque ela está sendo preparada para ser rainha, e ela tem essa realeza dentro dela, né? Ela é construída para ser uma líder, para ser diplomática, para tomar decisões de uma forma um pouco mais fria, pensando. Então, tipo, você vê tudo isso, principalmente nessa segunda fase da personagem. E eu acho que esse episódio foi dela. Cara, a cena do parto, olha, foi devastadora. A gente já tinha visto, acho que quantos partos horríveis a gente teve nessa primeira temporada, né? E a gente retoma um pouquinho aquilo que foi dito lá no primeiro episódio pela mãe da Rhaenyra, que ela fala que o campo de batalha das mulheres é no parto, né? Naquele momento de você ter os herdeiros, né? Cumprindo tua função ali de gerar herdeiros. É engraçado porque você via que lá no começo ela não fazia questão de ter filhos, né? E ela se provou talvez a mãe mais forte e cuidadosa e amorosa, né, que a gente viu nessa primeira temporada. Então eu achei essa sequência fenomenal, e o final também, quando ela descobre. A cena final, ela é silenciosa, ela é íntima, mas é espetacular. Eu não queria que a cena tivesse terminado de outra forma. Eu vi gente falando que queriam que ela tivesse dito, né, que e assim começa a guerra, sei lá, assim começa, e assim agora é fogo e sangue, sei lá. Desse uma frase de efeito no final. Eu gostei que não foi isso. Sim, que vou matar todos eles. Sei lá, né? Agora traz as estacas agna Daemon. Eu achei sensacional, né? Eu Sim, acho uma só cena focado silenciosa. na expressão de dor dela, né? E assim, cara, a forma como a câmera foca, a gente não vê a cara dela quando ela recebe a notícia, a gente vê as costas dela. E pelo movimento dela, como ela se movimenta na expressão de dor, de tipo quebrada, é o que a gente entende, né? Como aquilo atingiu ela. Sério, para mim pode ser o M-tape da Emma Darcy no M, esse momento que ela recebe a notícia da morte do Luke, e aí depois vira silenciosa, com aquele rosto de dor e de raiva, porque a gente sabe que a partir desse momento a guerra vai iniciar. Como você fala, fantástico isso daí, né? Eu achei um pouquinho mais lento o começo, porque você sabe que vai ocorrer a guerra, mas existe toda essa enrolação e tal para procurar a paz, né? Como eu falo, tem muita frequência com a personagem da Rhaenyra, E é o que você mas falou, vem do Viserys, né? mas sim, décimo episódio, né? Eu quero ver o clímax acontecendo, entendeu? Não tive no nono, que eu tô esperando o 10º, né? E chegou na penúltima cena, né? Bem longa, né? Sequência ali do menino, né? Eu gosto, assim, como a gente sempre vai concordando, né? Tipo, tem a cena na mesa, né? Uma mesa que eu achei muito lindo a cena a mesa do conselho de guerra, a mesa, e a mesa né? iluminando, assim, né? Sim. Com o fogo embaixo. Tipo, é um pequeno detalhe assim, mas você acaba sendo imergindo, né, no universo, né? Muito lindo, né? E assim, infelizmente naquela cena você acaba concordando com os meninos, tipo, não, a gente vai lá com os dragões, né? Dragões falam mais do que corvos. E assim, você mandou você mandou um dos seus filhos para a morte, né? Porque não quis usar assim, corvos. não é que não quis usar Não, corvos, né? sim. Eles argumentam que Um o argumento próprio muito. Jace argumenta, né? Vai ser mais eficiente você mandar dragões do que Tem um impacto melhor.
Exatamente. O que a Rhaenyra acho que não esperava, né? Obviamente. E é muito triste a construção, né, nesse Uhum. episódio, porque eles fazem. Eu queria ter tido mais tempo com o Luke, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que o que fizeram, construíram bem o É. personagem. E esse episódio também, né? Você tem três momentos do Luke ali no começo com a Rhaenyra, muito carinhoso, falando que a mãe era perfeita, né? E ela, né, ali por ele, não, eu tô aqui e eu tô aqui, eu vou te ajudar. Depois ele se despedindo, né? E ela, não, calma, Storm's End tá logo ali. Eu tô te mandando para lá porque é mais perto. Sim. E porque eu tenho certeza que o Lord Baratheon lá vai te receber muito bem. Você é o Uhum. príncipe, entendeu? Ele vai, Ele vai, é vai orgulhoso. receber. É. Ele vai orgulhoso, ele é orgulhoso, ele vai te receber ali bem. Logo, logo você tá de Eu acho que volta. não, porque como eu falo, eu acho que foi comprimido porque precisava, Sim, entendeu? sim. E mesmo que o Luke, nossa, o Luke não teve tantas cenas e tal, né, para construir ele como personagem, mas ainda foi construído para o que o menino representa, né? É ele como filho da Rhaenyra, entendeu? Ele como herdeiro de Driftmark, Driftmark, deriva marca. Driftmark, E a assim, e como rivalidade, né? Então eles entre deram ele e bastante o cenas Aemon. para fazer essa rivalidade com o Aemond, né? Não, Que é muito e a importante para a cena final. E E a assim, mesmo inocência dele, né? Porque eu acho que tem a assim, é pra inocência gente que ficar é, revoltado. Porque se fosse, sei lá, talvez uma outra pessoa morrendo, a gente não ia ficar tão revoltado assim. Ou, sei uhum, lá, se não fosse uma pessoa tão querida, sabe? Mas aí você adiciona essa camada, assim, é o é filho que mais fofo da Rainira, entendeu? É o sim, filho que tá ali se questionando, porque ele sente, ele entende o dever dele, você vê que ele entende. Até é triste lá a hora que ele está em Storm's End se apresentando para o Lord Baratheon, você vê é que assim, ele desconfortante, tá. né? É super tensa a cena, mas você vê como, apesar dele. Cara, Uhum. ele entrou lá morrendo de medo por ter visto a Veigar, entendeu? Mas ele foi lá cumprir com o papel dele. Eu, se fosse ele, eu já tinha zarpado, eu já tinha, sabe, qualquer coisa já tinha ido embora dali. Mas não, ele se manteve firme naquilo que ele tinha prometido para a mãe, né? É muito Sim, triste, assim, tudo em torno sim. do Luke e a E, gente perder é, ele daquela sim. maneira. E como eu falo, mesmo que ele não tenha não tenha sido o personagem como os outros foram, né? Toda aquela cena que ele tá, ela auxilia, né? Porque é uma cena com um toque de suspense e terror, né? É, Que ele tá ali. É uma cena com crueldade, entendeu? Uma cena de bullying. E tudo esses elementos, elas trazem um sentimento no final, né? sim, Não pelo personagem, pela situação que foi feita ali, né? E além disso, pela perda da Rinnegan, como eu falo, depois ele acaba se tornando uma perda, um personagem, uma perda auxiliar, porque constrói o, uma nova camada para personagem da Rinnegan, né? Que depois a gente vai para a cena dela no final, né? E é essa personagem que a gente vai seguir na segunda temporada, que vai ter, que a gente precisa ver porque é o arco principal, né? Que a sim. gente tá vendo o arco dela junto com o da Alicent. É assim, a cena muito fantástica, né? Eu paguei para ver só para ver esse negócio, porque assim, você quer ver a dança dos dragões, entendeu? E eu acho que eles entregaram justamente a cena que precisava, entendeu? Sim. Que é a dança dos dragões junto com a declaração de guerra, que foi a cena da Rhaenyra. E, Sim. assim, é o que realmente precisava no final para estabelecer, né, o gancho para a próxima temporada. E a cena, assim, a cena é muito fantástica. Eu sei que eles usam os efeitos, aqueles efeitos e tal, noturnos, para dar uma mascarada. Mas eu acho que, Mas assim, ficou bom, ficou bom. mesmo assim, ficou Assim, muito bom.
A coreografia de cena, assim, às vezes em poucas coisas eles conseguem fazer coisas impressionantes, né? A sequência em que o Luke com a Hax estão voando, e aí eles não estão vendo nada, de repente, assim, você vê a sombra da Veigar, cara, pronto, assim, acabou. A Sim. Alice já foi totalmente rendida. Você tá. Uhum. Conseguiram, né? Te deixar completamente É. com os nervos à flor da pele. Sim. E E é o tipo uma. Não é nem briga, porque é algo desproporcional, não é nem entendeu? briga, é um massacre. E a gente olha assim e fala, nossa, esse menino tá muito ferrado, entendeu? Eles ainda E conseguem criar uma tensão, né? Tipo, não, ele conseguiu sim, escapar e tal. é. E se não me engano, no livro fala assim que se não tivesse chovendo, se não tivesse essa tempestade e a escuridão, o Arrax poderia ter fugido porque ele era um dragão mais rápido do que a Uhum. Veigar, né? Até pelo tamanho e tudo mais. Mas aí fala que, infelizmente, O aquela vento, noite estava. Não, sim. aquela noite estava tão negra quanto o coração do Aemond, e aí ele acabou Uhum. tendo vantagem. Eu vou falar aqui de novo que eu acho que a série de novo passou um pouco de pano para atitude. Eu sei, você já vai falar sobre isso, mas Já vou discordar. não, eu gosto do argumento assim de, né, que os dragões não são facilmente controláveis, eles podem ficar descontrolados. Uhum. Mas eu acho que o Waymond já tinha sido apresentado como um protótipo de psicopata, entendeu? Ele tá perseguindo o moleque, ele tá querendo arrancar o olho do moleque. Bota a Veiga sabe, várias vezes ali ela quase pegou o bicho. Mas quando realmente acontece, ele. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Ah, sabe? Não, não, não. Não precisava, não precisava disso. Podia Eu, ter os dragões não obedecendo, mas eu acho que precisava ter segurado de novo o personagem, como eles estão fazendo com muitos personagens. Só o Otto é mal, só o Larry Strong é mal. Não, os outros ali, coitadinhos, eles erram no meio do caminho. é como eu As falo. piores decisões. É, Foi... como eu falo, a- eu também discordo do que você disse, entendeu? Para mim, eu já vi o toque de crueldade ali do Eamon, porque ele correu, ele primeiro pediu o olho, né, É, do menino ali no salão, né, ia arrancar ali mesmo, para dar para mãe, entendeu? Mas assim, querendo ou não, ela tinha pedido o olho também do moleque, então sim. eu acho que ela não ia gostar, mas é compreensível, entendeu? E assim, depois ele persegue o menino numa clara tentativa de bullying. Todos esses negócios aí teve o toque cruel dele, Mas não entendeu? foi o Teve que a resultou na crueldade. morte, mas não foi o que resultou na morte. O que resultou na morte Sim, porque foi. eles ainda estavam, né? Ainda tinham mandado os termos e tal, né? Mas assim, o que eu vejo? Eu vejo também a mesma coisa que eu falei com a Alicent. O personagem sendo Mesmo erro. construído, né? O personagem sendo construído porque ele vai se tornar ali na segunda temporada. Eu também não sei tudo que ele faz no livro e tal, né? A Aline falou aí que talvez ele seja numa vibe meio psicopata, mas eu não acho que ele vai ser tratado como psicopata na série de TV. Que ele Não, deve ser não, também acho que tratado não. simplesmente com toques de crueldade e tal, numa vibe meio que com que o Damon faz também, né? Que ele passa, às vezes, do limite e ele vai onde outros personagens acabam não fazendo, É um entendeu? monstrinho, mas é o nosso monstrinho. Sim. E assim, eu gostei muito dos dragões se descontrolando, porque aqui, desculpa, isso aqui não é como treinar seus dragões, entendeu? É uma fantasia normal que a gente costuma ver. Puta, os bichinhos são realmente como dinossauros, né? E a cena realmente relembra o filme do Jurassic Park, né? Aquela cena do T-Rex na chuva. A E Veiga assim, caindo você aos tem. pedaços. E até a frase que o próprio Pedro Viserys fala, acho que no primeiro episódio, né?
de que esse Sim, negócio que eles controlam os dragões é uma ilusão, né? sim. Imagine a ilusão de 2 adolescentes, controlando essas criaturas colossais, entendeu? Uhum. Então, os bichos se descontrolando e tomando as próprias atitudes ali, eu gostei, achei bem bacana de como finalizou. E assim, eu não vejo como Uma como passada de que pano. não uma passada de pano, né, porque aí o pessoal também comentou de um pequeno mal-entendido e tal, tipo: "Ops, a Veiga matou aqui, né, ops, eu ouvi que o Aegon tem que ser rei, né? Pequeno mal-entendido, né? Assim, eu não vi assim como mal-entendido para ser o começo da guerra, né? Porque essa guerra ia iniciar do mesmo jeito. A causa foi ter coroado o moleque lá em Porto Real, né? Ali foi a causa. O resto do estopim ia acontecer de qualquer jeito. Ia acontecer com qualquer outro dos filhos ou ia acontecer com o próprio Daemon, né? Alguma coisa ia rolar. Poderia não ser logo, mas ia acontecer de qualquer jeito, né? As crianças, elas já têm todo esse círculo de ódio, né, para tomar as atitudes que iam eclodir a guerra. Então eu não vejo assim como mal entendido para a situação, né? Eu não acho Mas que é um mal entendido, eu só acho que seguraram a rédea dele na hora da decisão mais importante. Mas tudo bem, tudo bem. Ah, tá bom, ele vai ficar, vai se tornar alguém depois. Agora já foi, né? Na próxima temporada. E bom, eu já recebi mesmo a alcunha de sei lá, de assassino de família, né? Agora sim, também, sim, agora já sim, tá sim. liberado para fazer outras Vai ser coisas. chamado de cruel, né? Imagina essa notícia sendo repercutida, né? Exato. Tudo que ele fez lá no salão e depois perseguindo, matando o menino, O coitado ali. sobrinho, exato. De 14 anos, lembrando. 14 anos. Bom, mas sim, foi um final espetacular. Eu também senti super atenção. Acho que todo mundo ficou tenso nesse final. Uhum. E agora tá todo mundo preparadíssimo para passar pano para qualquer coisa que a Emira faça nas próximas temporadas. Está liberada. Uhum. Dança dos Dragões que comece, infelizmente, só daqui a, sei lá, pelo menos 1 ano e meio pra gente ter House of the Dragon de volta. Que surpresa mais agradável, né, que a gente teve com House of the Dragon, de uma série Uhum. que chegou com toda essa expectativa negativa, de repente se torna aí uma das grandes séries do ano, literalmente, em muitos sentidos. Até porque, assim, meu achismo, né? Mas eu acredito que a expectativa estava realmente muito baixa de boa parte do público. E que houve muito dos fãs de Game of Thrones voltando assim pela repercussão positiva que a série estava tendo. Sim, né? Porque a série foi gerando um buzz, né? É. Nesses últimos tempos, né? Durante as semanas. Aí a importância de você liberar episódios semanalmente, entendeu? Porque talvez se a HBO tivesse lançado essa série toda de uma vez, Uhum. talvez não fosse gerar toda essa repercussão para ir aumentando audiência, para ir aumentando interesse na série, né? Ao longo Sim. de 10 semanas. Sim, não, o pessoal que Produtos e viu produtos, né? assim foi fantástico, entendeu? É claro que também é o padrão deles, mas eu acho que assim, os próprios produtores, diretores, showrunners, eles construíram muito bem os episódios, né? Para fazer valer semanalmente, né? E o cara que escolheu a data foi sacana, entendeu? Foi, foi. Foi. Junto Meteu justo, junto com o Anéis de Poder aí. para causar todas essas comparações e tal. E tipo, a gente começa antes, uma E semana termina antes da Anéis de depois. Poder e termina depois. Olha lá, Exato. muita sacanagem, entendeu? Mas se você quer saber o que a gente foi achando de Anéis de Poder, você volta lá, porque tem 8, porque 10 é quem tem é House of the Dragon. Mas tem 10 lives aí. 10 não, que a gente fez uma live com os 2 primeiros episódios. Tem live aí dos episódios de Anéis de Poder no canal. Então, assim, nossa opinião, amamos House of the Dragon, estamos na expectativa para a segunda temporada. Quem sabe a gente não faz leitura de Fogo e Sangue, não sei se o Daniel vai estar afim, para o Clube do Livro. Uhum. Mas fica aí, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que talvez a gente possa trazer para o Clube do Livro também, agora que a gente está mais animado, né? Com Uhum. essa história. E é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam de House of the Dragon, se vocês, né, amaram tudo, que nem o Daniel aí, passaram pano para todas as decisões dos roteiros, ou se vocês tiveram algumas questões que nem eu. E é isso, obrigada por nos acompanhar e até o Obrigado, próximo Aline. vídeo. Tchau, tchau.